Olá, esse é o segundo episódio de Mestres da Cinematografia. O tema de hoje é processo fotoquímico e a evolução do digital. Da onde a gente veio e para onde a gente vai. Eber, primeiro longa que você fotografou lá, quantos anos atrás? Em 1967. Conta pra gente o processo, como era e... Então, é uma época que já se faziam filmes coloridos no Brasil, mas a maior parte da produção ainda era branco e preto. Então, esse filme, O Bandido da Luz Vermelha, é um filme feito em preto e branco, em circunstâncias muito improviso, né? Muita troca de equipamento, várias emulsões fotográficas foram usadas. A gente usou, uma vez eu fiz uma conta, a gente usou 6 ou 7 emulsões diferentes. Todas as marcas de negativo que se fabricavam na época, Gevaer, Ferrania, Kodak, Ilford, tudo, né? Porque era muito complicado, sempre foi complicado fazer cinema. A mesma dificuldade que a gente tem hoje de importar os equipamentos, a gente tinha com negativo, né? Nunca tinha negativo, era uma coisa que parecia que você estava negociando uma droga, porque, sabe, tudo em segredo. Ó, fulano, chegaram 8 latas lá no fulano, vai lá rápido que você compra e tal. Então era tudo muito complicado no aspecto dos meios de produção. Os meios eram poucos, caros e difíceis de você ter acesso a eles. A curva que eu estou acompanhando, nesses 40 e tantos anos que eu estou fotografando cinema, justamente a gente tinha pouca técnica, poucos elementos, pouco equipamento, né? E uma empolgação muito grande, uma vontade de fazer, uma vontade de conhecer, de estudar. E hoje há uma certa inversão. Hoje você tem acesso a tudo, né? Mas você não vê tanto interesse assim, né? Em conhecer, em pesquisar, em experimentar. Bom, tanto eu quanto você, nós começamos depois do advento do eletrônico analógico, do vídeo. Do vídeo. Certo? Exato. Então, para a gente falar sobre o que se tornou depois a revolução das DSLR, a gente precisa entender como foi para a galera da velha guarda a quebra do fotoquímico para o eletrônico analógico. Foi uma mudança muito traumática, porque naquele momento existia uma disparidade de qualidade na imagem muito grande entre o filme cinematográfico e a câmera eletrônica. A qualidade da imagem era flagrantemente diferente. Mesmo se você tivesse o mesmo tamanho de observação da imagem, mesmo que você tivesse uma imagem 50 por 60 centímetros, você via uma diferença enorme. Quando ampliava, então, a coisa ficava tenebrosa, né? Então, isso gerou um certo descrédito por parte dos meus colegas de profissão, meus contemporâneos, que todo mundo falava, mas essa imagem é uma porcaria, essa imagem não se compara. E o que eu dizia para eles na época, eu falei, mas você está exigindo que uma criança de 2 anos seja campeã dos 100 metros rasos. Não é assim, a coisa... né? Agora, se você não acompanhar desde agora, depois, quando ele estiver correndo 100 metros em sei lá quantos segundos, você já não é nem amigo dele, porque você não deu força para ele quando ele era criança, ele não vai nem ser seu amigo. Então, era evidente, né, que o avanço tecnológico, uma vez começado o processo da imagem eletrônica, ele não ia parar, e como a velocidade em que as coisas se dão não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica, é uma coisa que vai crescendo num fator de multiplicação exponencial, eu tinha certeza que em 10 anos a coisa ia chegar a encostar. A gente vê hoje em dia, né, Filipão, quanta gente rejeita algo que está chegando de novo, uma tendência, um equipamento, uma tecnologia, pelo simples fato de ser novo. Eu não conheço, não é bom. Não conhecer, de não avaliar racionalmente quais são os benefícios, o que traz de bom, o que traz de ruim. Como é que é na hora de vender ali? As pessoas compram deixam de comprar
por rejeição? Como é que é? Não, com certeza, é o que mais ocorre, né? Você pode ter uma ideia genial, você pode ter uma inovação que às vezes é até mais interessante pro cliente ali, pro nosso amigo que está adquirindo aquilo, mas ele mesmo, ele cria um bloqueio assim, que se fosse assim, pô, não entendo por que ele cria esse bloqueio, na verdade acho que o bloqueio está na falta do conhecimento dele, né? Isso, a ignorância é o maior inimigo. Exato, e ele cria aquilo, não vou comprar, não vou adquirir isso, eu sempre acreditei em tal coisa, não acredito naquilo, sabe? É isso. Então é uma questão, não sei se é do ser humano criar esse bloqueio, mas é uma coisa que... Diante disso, a gente começa a... Nos ajuda a entender como que as DSLR, quando surgiram, que, na minha visão, para o grande mercado, para o consumidor, para o cara que está começando, que montou agora, está estudando, quer uma câmera, para esse cara o vídeo estava no limbo. Né? As câmeras de vídeo... um custo-benefício totalmente diferente. Né? Exato. Elas trazem o digital, o eletrônico digital para um outro nível. Certo? De acessibilidade e de qualidade. Eles juntaram preço com qualidade num momento crucial em que estava havendo uma explosão de audiovisual independente no mundo todo. Com a ajuda da internet, dos canais de vídeo. Exatamente, apareceu mídia. E Filipão, como que ela ditou a tendência das câmeras que vieram a seguir, ou do que deveria ser feito, do que as fabricantes deviam fazer, certo? Exato. Que fim deu isso, cara? Quando surgiu a 5D, né, gravando em vídeo, era uma coisa impressionante, porque tudo se resumia a pontos de luz, né, fraco, né, que se dava uma textura, se conseguia resolver, você tinha que usar muita luz antes, né? Mas conseguiria manter uma textura fotográfica do próprio ambiente ali. Isso foi uma coisa também que inovou, né? Então ficou tudo mais prático também, né? Muita sensibilidade. E nesse período de 2010 a 2014, a gente saiu viajando pelo Brasil, né? E a gente organizava alguns eventos, né? E todo evento que a gente chegava, perguntava: quem tem uma HDSLR aqui? Levanta a mão, né? Então era sempre engraçado, que cada evento eu percebia que mais gente levantava a mão. E tinha algumas vezes que tinha até algumas pessoas da Sony, da Panasonic, eu falava assim: ó, pessoal, só para avisar vocês, num determinado momento eu vou perguntar quem tem HDSLR, eu quero que vocês reparem a quantidade de pessoas, para vocês verem que tá faltando uma câmera para concorrer com elas no mercado, senão vocês vão perder o time. O mercado demorou para entender isso? Demorou a própria Nikon, que era concorrente direta da Canon em fotografia, demorou um tempão. Demorou porque, assim, tipo, acho que tinha um bloqueio, não sei se era um... não, eu sempre fabriquei câmera de 1/3, né? Então você tá acostumado com aquela tecnologia, né? Com aquele conceito, eu dito a regra do mercado, né? Mas chegou uma fase, quando aqui na nossa câmera, que ela atendeu o cliente, né? Então ela falou, então o cliente, ela fez um produto específico para ele, né? Agora é isso que você falou, Filipão, está certíssimo. O paradigma da câmera eletrônica era o sensor de 2/3. Daí para menos tamanho. Né? E o outro paradigma era a separação dos comprimentos de onda de luz, do RGB, por prismas óticos. Né? Teoricamente, e ninguém me provou isso ainda em contrário, preciso conversar com os físicos aí mais qualificados, teoricamente, você separar comprimento de onda de luz visível por prisma é melhor do que separar por pigmento, que são os filtrinhos lá da malha de baia que tem na câmera DSLR, né? Mas eles abandonaram isso. Então, muitas das coisas, isso é uma coisa que a gente tem que observar, muitas das coisas o mercado modifica por causa do interesse comercial e mercadológico, mas o que ele substitui, o anterior, era melhor. Em algum momento, a separação do RGB por prisma vai voltar, porque não tem muita lógica. Eu sou totalmente a favor do sensor grande, eu acho lógico, você tem uma superfície maior, você captura mais fótons, a sua relação sinal-ruído sobe, é perfeito. Vamos falar que 3 sensores de 35 mm. Eu acho que vai vir aí, quando passar esse frenesi da malha de baia, vão vir câmeras com 3 Super Exmor e prismas separando RGB. Aí eu vou comprar. Eu estou na fila dessa câmera. Atenção, Sony, eu estou na fila Filipão, avisa desta os caras, câmera. E a resolução espacial?
Porque, assim, Então, é a guerra dos Ks, né? Esse é o assunto do momento mesmo. Isso está mobilizando aí corações e mentes da turma do audiovisual. Eu acho o seguinte, eles já fizeram testes, quer dizer, a gente não está caminhando no escuro, os cientistas fazem testes, tá? Então, até uma resolução de 8K, 8.000 pixels na linha, você tem algum ganho perceptual por parte do espectador. Quando chega em torno de 8.000, é até um pouco menos, vira uma curva paralela ao eixo de X, vira uma assíntota, não melhora nada. Por Né? conta então, do que o olho humano consegue... nós temos... Para melhorar a resolução da visão humana, se a gente for otimista, precisa pelo menos 300.000 anos para melhorar um pouquinho, alguma coisa. Porque o tempo da evolução é esse, né? Então não vai melhorar. Esquece. Esquece isso. Então, como já se tem uma noção clara de o que a gente enxerga, qual é a nossa resolução espacial, a gente enxerga 1 minuto de arco, né? A gente consegue, dentro de 1 minuto de arco, separar uma linha preta no fundo branco. Isso é a nossa resolução espacial. Coincide com esses aproximadamente 8K. Quase 8K. Só que isso é um experimento teórico, não está levando em consideração o sensor desse projetor, né, o chip do projetor, a ótica do projetor não está sendo levada. Por 8K, né? Está sendo desenvolvido. Tá. A questão é o seguinte, os cinemas não estão aumentando mais de tamanho, as salas, né? O cinema virou uma coisa de shopping, não tem mais, ninguém abre cinema na rua com 1.000 lugares, né? Então, para aquele tamanho de tela que está virando padrão, tela shopping, certo? A diferença de projeção entre 2 e 4K, por exemplo, não é percebida, porque não tem distância, certo? Você só vai perceber se você sentar na segunda fila e ficar olhando ali. Por isso é que o tal do televisor 4K é caso de polícia, é CONAR. Entendeu? Porque se você vende para uma pessoa que tem uma sala de 4 por 5 metros, um televisor de 42 polegadas com 4K, ele nunca vai ver diferença do HD. Não vai ver. Organicamente, né, pelos parâmetros da visão, não tem condição de ver. E, sinceramente, cá entre nós, a gente que já vem trabalhando com isso, você precisa dessa resolução? Você? Então, olha, está em discussão aí, porque está na internet, as conclusões de uma mesa redonda que teve no último festival do Sundance, que reúne a produção independente dos Estados Unidos e do resto do mundo também, e foi uma mesa de finalizadores. Eu acho que eles nunca tinham feito uma mesa de finalizadores. E todos os 3 participantes da mesa, foi uma conclusão unânime, eles dizem que a produção independente não deve captar nada em 4K, porque é um tiro no pé. Falaram isso e todo mundo... De planejamento, de orçamento, de tudo, né? Prazo... Relação custo-benefício. No final, a gente pode resumir tudo em custo-benefício. Né? O quanto custa e o benefício que apresenta. Ninguém respondeu a pergunta, né? Como é que eu levo isso até o olho do espectador? Exato. Né? Porque produzir, você produz, sai caro, você vai finalizar, é complicado e tal. Mas e aí? Você vai botar em que mídia isso? Não tem Blu-ray de 4K. Não tem nem a mídia, nada. Mesmo o Blu-ray. Né? Não tem nenhum Blu-ray, nenhum disco, não nada. Tem. E daí a gente acompanhando aí o processo entre o CD, o DVD, o Blu-ray, o tempo de vida de cada um. Acaba nem compensando lançar uma nova mídia, né? Mas a gente está falando... Vamos falar do vinil pro CD de áudio, por exemplo. Foi um salto gigantesco. Foi um salto gigantesco. Porque foi um salto do analógico pro digital. Exato, porque na imagem foi a mesma coisa, né? Mudou. Agora entre o HD e o 4K, você tem esse salto? Espacial. É um detalhe apenas. Eu acho que até a questão da percepção do olho humano, né, Ber? Você saiu do SD e partiu pro HD, você fica assim, pô, que legal, pô, bonito demais e tal. Agora você sai do Full HD e vai pro 4K, legal. Para concluir, para onde nós vamos, então? Eu acho que a gente vai para o cinema holográfico. Isso eu vejo que tem uma técnica que ainda está engatinhando, não tem imagens com muita resolução, um espaço de cor convincente,
mas é porque é uma coisa que precisa muito processamento, a quantidade de informação é muito alta, o bitrate altíssimo, mas no horizonte está aí computação quântica, que é uma coisa que 30 bytes quânticos corresponde a 1 terabyte normal. A relação é essa. Concordo com o Heber. Então, se você faz um cinema holográfico, né? Que é uma imagem espacial, que você pode andar em torno dela, e você tem os meios de processamento e armazenamento de dados para fazer isso, você vai fazer. Né? Pode ser que não dê certo também, quer dizer, eu acho que é o que falta, né? Sim. Mas é o que digo, o teatro vai ser melhor. O mais importante disso tudo, independente de tudo isso que a gente está falando, de holograma, de 3D, de resolução espacial, 16K, o que vier, a gente precisa continuar fazendo uma boa luz, lógico, boas escolhas. Aquilo que a gente falou no primeiro episódio. O arroz com feijão, ele evolui também, né? Você melhora a qualidade do feijão, trabalha com alho transgênico, você vai melhorar também. E não se faz nada em imagem em movimento sem a presença do criador das imagens, que é o diretor de fotografia. Então, eu nunca me senti ameaçado por nenhuma tecnologia. E acho estranho que algum colega, quando aparece uma tecnologia nova, se posicione contra em princípio, porque ele não domina aquela técnica, ele fica contra porque ele acha que vai perder o emprego. Eu acho que não. Porque, mais uma vez, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Tudo isso são ferramentas e são meios. O mais importante é aquela pecinha que está atrás da câmera, né? Não deixa de ser o capital humano ainda. É lógico. Não tem que temer tecnologia nenhuma. Temos tempo, aí. não? Já não passou. Muito obrigado. Valeu, esse foi o nosso segundo episódio. E um brinde. Tchim, tchim.